A graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer da minha alegria de estar com os irmãos, revendo amigos queridos, revendo alunos, a confiança do pastor desta igreja, do meu amigo, em confiar o seu púlpito. E trago um abraço muito carinhoso da Igreja Congregacional Perdão e Graça, aqui no Alto do Moro, em Caruaru. Trago um abraço dos irmãos para cada um de vocês. Abram suas Bíblias, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Eu peço a sua atenção, a sua reverência à palavra de Deus. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Verso 10. Então Jesus lhe disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Vamos ser a palavra de oração mais uma vez? Senhor, nós somos propensos pecadores. Nós, ó Deus, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos, nos fez enxergar, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. E, Deus, nós reconhecemos o nosso pecado e a nossa necessidade de um Salvador. Obrigado, Deus. Obrigado por ter nos salvado. Obrigado, ó Deus, porque nossos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado, ó Deus, porque aqui estamos essa noite, ajuntados, congregados, a fim de Te adorar. Ó Deus, estamos reunidos em torno do Teu nome. E nós te pedimos essa noite, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Aplica, Deus, cada verso, cada centímetro, ó Deus, desse sermão ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Esse texto de Mateus, capítulo 28, não nos apresenta aqui uma ressurreição triunfalizada, um espetáculo, por multidões ali por perto, mas é um texto que revela um pequeno grupo de mulheres fiéis, discípulas de Jesus Cristo. Tomadas pela dor e pelo luto, elas caminham a fim de ir ao sepulcro, levar algumas especiarias cheirosas para perfumar aquele corpo. E elas vão caminhando. E essa noite eu quero convidar você, comigo, conosco, como igreja. Vamos caminhar junto. Caminhar junto diante desse texto tão precioso. Porque aquelas mulheres, a princípio, elas estão juntas, unidas por uma coisa em comum. Elas estão ajuntadas pela dor do luto, pelo sofrimento. E elas cabisbaixo, aguardando findar o sábado, para chegar ao sepulcro e continuar o que elas começaram já antes. E nesse momento, nós aprendemos que as amizades espirituais,
Elas são preciosas para cada um de nós porque nos ajudam a caminhar mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo no momento de luta. Nunca é bom que um crente caminhe sozinho. Não vale a pena essa autonomia cristã de dizermos que não temos relacionamento. É importante demais lutar junto. Porque os discípulos do caminho de Emaús também compartilhavam dessa mesma dor. Decepcionados, frustrados, sem eira nem beira, sem saber o que fazer. Eles caminham numa trilha juntos e por uma trilha de sofrimento, igual a estas mulheres aqui. Marcos, em seu evangelho, diz que não deram crédito ao que essas mulheres falaram. Não acreditaram que ele havia ressuscitado. Inclusive, o próprio Jesus, quando senta à mesa, depois da ressurreição com eles, Jesus vai reclamar disso. Censurá-los porque eles não tinham acreditado. E há um grupo aqui de mulheres, porque Lucas também nos informa sobre as demais mulheres, fora estas. Então, fora Maria, fora Maria Madalena, fora Joana, tínhamos outras mulheres também, como está informando o versículo. E, meus irmãos, elas continuam a fazer um trabalho que começou antes. É importante que você entendamos alguns contextos. Um deles está em João 10, 19 e 39, que diz: E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a Jesus de noite, levou cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepulcro. Ora, o que essas mulheres estavam fazendo não era a primeira vez. Já tinha começado a ser feito. E elas vão agora concluir esse trabalho, porque nós estamos numa região de Oriente, muito quente. E era natural que um corpo, já há alguns dias, começassem a não ter um cheiro agradável. E era sinal de respeito pelos mortos, uma cultura muito zelosa nesse sentido, que continuasse sendo feito esse trabalho. Mas nós temos, irmãos, a confirmação maior e mais singular ainda, que essas mulheres já estavam indo fazer em um homem que tinha morrido. Jesus de fato morreu. Jesus não desmaiou, não passou mal, não estava na UTI. Ele de fato morreu. Lucas e Marcos, eles enfatizam muito bem a atitude, a intenção amorosa das mulheres, que é interrompida pelo final desse sábado, que voltam para complementar aquilo que elas já tinham começado. João Calvino, em uma das suas citações que eu mais gosto, diz o seguinte: Cristo não apenas morreu, mas foi sepultado segundo o costume humano, para que ninguém duvide da verdade da sua morte. E, meus irmãos, aqui eu penso com você acerca desse assunto. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos mais singulares de toda a existência da igreja, a ressurreição de Jesus Cristo. E como eu e você lidamos com essa ressurreição. Por isso que há um convite para você, para mim, para nós caminharmos juntos com essas mulheres. Ainda é madrugada, é escuro. E o que nós temos aqui é sofrimento, é dor. Mateus, ele aqui descreve para os leitores judeus cada detalhe temporal desse texto. Ele não acrescenta aqui por um acaso. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. O sábado, símbolo da antiga ordem, chega agora ao seu limite. Algo novo está para acontecer, para começar. É madrugada. Há luto, há sofrimento. Há pessoas caminhando para o túmulo. E dentro desse quesito, aquelas mulheres não vão esperando uma ressurreição. Marcos deixa bem claro que elas vão para ungir o corpo. Mateus ainda é mais contido, mas esse verbo de Mateus sugere fidelidade, amor, em direção ao túmulo. Irmãos, nós temos que lembrar que a ressurreição começou com o silêncio.
Nós não temos aqui anjo ainda, não há anúncio ainda, só mulheres caminhando pela madrugada. E nós exaltamos muito, nos impressionamos muito com os milagres. E de fato, nós devemos fazer isso. Afinal de contas, um milagre é algo que a compreensão humana foge. Mas quando nós olhamos para o agente do milagre, quando nós olhamos para o Senhor, nós começamos a entender aquilo que de fato importa para a nossa existência. Nós precisamos amar ao Deus da provisão, não a provisão de Deus. Nós temos que amar ao Senhor por quem Ele é, não por aquilo que Ele tem a nos oferecer. O ato de adoração nosso de vir à casa do Senhor já é um símbolo de condenação para este mundo. Nós somos o único povo autorizado a subir à casa de Deus para o adorar, para o bendizer, para o exaltar. Esse é um compromisso dos crentes. E nós temos aqui nessa ressurreição ecos de Gênesis 1. Se há um grito em meio àquelas trevas dizendo haja luz, nós temos aqui agora a luz da ressurreição. A confirmação da nossa fé hoje. O porquê nós adoramos hoje. Porque aquela madrugada agora é rompida. Não mais por trevas, não mais por escuridão. Não é somente um sol que nasce, mas é o sol da justiça que volta a brilhar na história. É Jesus saindo desse sepulcro. É por isso que alguns pais da igreja vão dizer que nós temos aqui o 8º dia da criação. É importante isso. O início da nova humanidade. E preste atenção comigo o que diz o versículo 2. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Você vai lembrar comigo que na morte de Jesus a terra tremeu. A criação treme. Sepulcros são estourados, abertos. Há um caos diante de toda o globo terrestre, diante da natureza, chorando, se compadecendo com a dor da morte do seu Criador. Mas agora parece que nós temos também a natureza, a criação, mais uma vez exaltando, cantando. E ela vai usar isso de uma forma maravilhosa. O céu vai tremer, a terra vai tremer com o anúncio de Jesus Cristo. E esses anjos aqui, eles se sentam nesta pedra, como se estivesse decretando diante do pecado, e como se essa pedra simbolizasse o pecado. Eles sentam como uma espécie de zombaria, ao dizer, a morte não tem poder, o pecado não tem mais poder. Cristo ressuscitou. Ele está vivo. E essa pedra nunca mais ficará diante dos filhos de Deus. A pedra do pecado foi removida da vida dos eleitos do Senhor. A pedra foi tirada de cada um de nós. E esses anjos celestiais, diz aqui Mateus, aliás, o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como quem se estivesse morto. Não foi preciso aqueles anjos erguerem a voz, de maneira nenhuma, nem desembanhar suas espadas. A presença reluzente dos anjos aterrorizou aqueles soldados. Porque é isso que acontece para o ímpio. Essa é a grande questão. Para o ímpio, a luz de Cristo é um terror. Os guardas romanos tremeram, ficaram como mortos diante da manifestação angelical. Ou seja, meus irmãos, esses homens perderam a consciência e não participaram do anúncio revelador da ressurreição de Jesus Cristo. E essa informação é muito importante. Porque aqui nós encontramos a soberania de Deus. Deus se revela a quem Ele quer e oculta
oculta-se de quem ele quer também. Então, meus amados, esta deve ser sua maior alegria. Porque Deus não se ocultou de você. Deus se revelou a você. Você já parou para pensar isso com zelo? Já parou para refletir sobre isso? Alguma madrugada, alguma noite? Você já pensou que nesse globo terrestre inúmeras pessoas estão condenadas, inúmeras pessoas estão afastadas, continuam destituídas da glória de Deus? Mas o Senhor e a Senhora que está comigo esta noite aqui sabe disso, que Deus se revelou a você, que Deus não se ocultou de você. Isso é para o seu e o meu coração se alegrar. Saber que Deus se revelou a cada um de nós. Deus não escondeu o rosto de nós. Aquilo que Davi vai dizer, os teus olhos me viram. Meus irmãos, a salvação é algo de fato inexplicável. A graça é algo inexplicável. E nós precisamos olhar para a ressurreição e olhar para ela com um olhar de caridade, de amor pelo próximo. Para que nós possamos entender que Deus não se ocultou de nós e nós também não podemos ocultar o evangelho de ninguém. O que a igreja precisa fazer nesse tempo é sair a pregar, é sair a anunciar o evangelho. Nós precisamos fazer isso. E o texto continua dizendo: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ora, os pastores de Belém, as mulheres judias, os que não eram da elite, como Paulo trata na carta de 1 Coríntios, os marginalizados. Numa época que mulher não tinha grande importância, não tinha grande respeito, não tinha vez nem voz. É aqui nesse momento que nós vamos ver a bondade de Deus, a graça de Deus sobre os pequeninos. Triste os que dizem: eu sou digno de ser salvo. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou um homem de uma mulher só. Eu sou um empresário que paga meus tributos, meus impostos. Eu sou uma mulher decente de um homem só. Eu me visto muito bem. Essa consciência ocidental nossa, moral, onde as pessoas proclamam-se a si mesmo quão bom eu sou. Mas o evangelho veio para os marginalizados também. E acima de tudo, não tem um homem, não tem uma mulher na face dessa terra que mereça essa salvação. É pura graça. E isso inclui eu e você. A Bíblia vai dizer que o número 7 está mais ligado à perfeição, à plenitude. Pois bem, nós temos aqui agora Maria Madalena, uma mulher que esteve possessa por 7 demônios, ou seja, completamente possuída, aprisionada a espíritos malignos. E é esta mulher que caminha com Jesus durante seu ministério, caminha com Jesus durante a crucificação, está com Jesus agora diante da ressurreição. Se João recebeu o privilégio de estar em Apocalipse, a revelação recebê-la, se Paulo viu coisas inefáveis que ele mesmo não conseguia explicar ou passar para cada um de nós, Maria Madalena, essa que anteriormente estava possuída por espíritos malignos, essa que anteriormente não tinha vez nem voz na sociedade, uma mulher marginalizada, mas uma mulher que teve um encontro profundo com Jesus Cristo. E aconteceu com Maria Madalena aquilo que acontece na vida de todo aquele que Jesus cruza o caminho. Esta mulher nunca mais foi a mesma. E é essa mesma mulher que tem o privilégio de ser a primeira a ver e a ouvir a voz de Jesus ressurreto. Que privilégio. Privilégio maravilhoso. E é por isso, meus irmãos, que nós somos convidados a falar desta ressurreição,
a falar que Jesus ressuscitou, que ele vive. E eu provoco você essa noite a dizer-lhe que o sertanejo iletrado, as prostitutas da ilha de Ilhéus, os ricos dos mais ricos, os pobres dos mais pobres, os quilombolas, os ciganos, esquecidos, desprezados. Quantos Lázaros nós temos pelas calçadas, com chagas e feridas. Mas talvez o vidro escuro do seu carro não faça os vê-los. Talvez a atenção que você está no seu iPhone, no seu Instagram, impeça de você ver a falta de brilho no olhar dessas pessoas. Pessoas que estão ali à margem da sociedade. Meus irmãos, eles também precisam ouvir acerca de Jesus. O sertanejo, o cigano, os povos não alcançados, eles precisam ouvir acerca que Jesus Cristo nasceu. E eu e você não podemos cair na armadilha de sermos seletivos. Nós somos um povo que nós começamos a selecionar quem nós vamos pregar. E nós começamos a decretar que fulano não tem jeito, fulano não tem mais... Olha, esse aí nem Jesus dá jeito. Quem foi que disse isso? Lembre-se, meus irmãos, lembre-se que Deus dá para cada um de nós os ouvidos das pessoas, não o coração. O seu papel e o meu é pregar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. E Deus tem os seus salvos. As ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor tem aqueles que vão ser salvos. Aqueles que vão ouvir a voz do bom pastor. E o texto nos acrescenta dizendo, não tem mais. Ora, esse não tema surge no nascimento, surge naquela tempestade, e agora surge também na ressurreição. Lembre-se, meus irmãos, que a caminhada que eu convidei você essa noite, a intenção de Mateus, é nos colocar no caminho da evangelização. Mateus está convidando o seu público para que nós possamos testemunhar acerca de um Jesus que está vivo. E ainda hoje, muitos irmãos temem em falar dele para outras pessoas. Parece que nós chegamos a um patamar de salvação que dizemos, não, eu não prego mais, eu não anuncio mais, eu não falo mais de Jesus para ninguém. Se alguém está com este tipo de pensamento, eu peço que você reveja. Porque a missão mais importante da sua vida, a minha vida, é testemunhar de Jesus. É anunciar Jesus. Esta igreja, esta comunidade faz isso há mais de 100 anos. E o perigo que nós encontramos hoje é que as igrejas que defendem historicamente a ressurreição também são igrejas que estão paradas. Vivem como se Jesus permanecesse lá diante daquele túmulo. E muitos estão fazendo de igrejas, fazendo da sua fé, fazendo da salvação que Deus concedeu a você, batizou você, de um ponto turístico espiritual. Lugar de reflexões bonitas, mas sem missão. Eu gosto de, às vezes, pensar com alunos no campo missionário. Eu penso o seguinte, será que nós temos 4 pessoas para carregar nosso caixão em nossa moto? Que tenham sido 4 pessoas que nós temos apresentado Jesus, falado de Jesus? E aquelas pessoas foram alcançadas pelo Senhor, salvas pelo Senhor, mas foram frutos do nosso trabalho, da nossa evangelização. Será que não tem nada de errado essa minha vida de crente, de cristão? Há tempos e tempos dentro de uma igreja, mas não tem uma alma sequer que esteja sentada ao meu lado. Um dia eu tenho pregado para ela. Eu tenho anunciado Jesus para ela. Esse ano passado eu estive na África. Uma das coisas que me chamou a atenção lá é que lá tinha uma temperatura de 5 graus, a região que nós estávamos. Lá tinha muita miséria, muita fome. Mas tinha um povo que não queria saber de comida. Não queria saber de frio. Eles queriam ouvir o evangelho.
acerca desse Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é o Jesus que ressuscitou? Como é que pode um homem sair da morte para a vida? Será que isso tem lógica? São perguntas que ecoam entre muitas. E, meus irmãos, voltem os seus olhos para o texto no versículo 7. Venha comigo. E depois, depressa, e dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vá diante de vós para a Galiléia. Ali os vereis. É como vos digo. O versículo 7 de Mateus, nós temos aqui a pregação começando pela igreja local. Mais na frente, lá no versículo 19, nós temos uma ordem do Senhor universal. A pregação para todos os povos. Mas note primeiro que a Galiléia é a nossa igreja, onde nos encontramos, nos reunimos para receber a instrução do Senhor. Não é à toa que Calvino dizia que o púlpito é o trono de Deus. É daqui, é dessa palavra que nós somos guiados, orientados a testemunhar acerca de Jesus Cristo. A ponto de eu e você sermos pelo Senhor agraciados com o entendimento das Sagradas Escrituras, com o entendimento do Evangelho, e que nós possamos agora sair a todos os povos e pregar o Evangelho de Jesus. Você acha mesmo que é por um acaso isso? E depois, depressa. E depois, depressa. Queridos e queridas, meus amados irmãos, senhoras e senhores, nós temos hoje mais de 7.124 povos não alcançados nesse mundo. Esse número que eu estou dizendo para você essa noite significa que mais de 3,57 bilhões de pessoas neste globo terrestre ainda não tiveram acesso ao Evangelho. 41% da população mundial desse mundo. Você está assustado com a política? Está assustado com os desmandos da justiça? Você está assustado com as ordens americanas pelas mudanças geográficas, geopolíticas? Cuidado para eu e você não cairmos nas distrações desse mundo. Lembremos que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, e a ordem que nós temos do nosso Salvador, do nosso Senhor, é que nós devemos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Nós estamos muitas vezes mais envolvidos com as coisas locais do que com as coisas do reino do Senhor. E isso me preocupa muito. Muito mesmo. Preste atenção nesse número que eu tenho para você. Dentre os povos não alcançados, há mais de 3.200 fronteiras, onde menos de 1 a cada 1.000 pessoas são crentes. Desses povos não alcançados, há fronteiras. A cada 1.000 pessoas, 1 é crente. E são pessoas que não têm liberdade para pregar o Evangelho. São pessoas que não pregam o Evangelho. Eu e você desfrutamos de tanta liberdade. O que nós temos feito com o Evangelho? Com a palavra do Senhor, com a Bíblia. Se nós somos o povo que quando o tempo nubla, nós dizemos, eu não vou para a igreja hoje não, porque está nublado. O Esporte Clube Corinthians Paulista, o ano passado, a sua torcida, em 24 horas, se eu não estou enganado, arrecadaram 10 milhões de reais para pagamento de um estádio de futebol. A média que um crente investe em missões por ano é cerca de 37 a R$1,30. 37 centavos a R$1,30 é a média que um crente. Nós somos o povo que somos famosos por pós-culto enchermos as lanchonetes, os restaurantes, as pizzarias. Problema nenhum com isso. Ora, se você for, me chame.
Mas onde está a prioridade da nossa existência? Onde está a prioridade da nossa fé? O que você tem feito com os dias frondosos que Deus deu a você? Pernas, olhos, cama, lençol, travesseiro. Os recursos que Deus tem te dado. Há uma necessidade urgente de anunciar que Jesus Cristo está vivo. Há uma necessidade urgente. Os discípulos de Emaús, como nós citamos no começo, homens que estavam com o coração triste, doloroso, confuso, onde eles tinham depositado toda a fé deles. Mas aquele encontro, naquele caminho com Jesus, e aqueles homens têm um coração ardendo, depois Jesus se revela para eles. Diz o texto que eles voltam correndo para anunciar Jesus. Diz o texto que a mulher samaritana abandona seu cântaro e volta correndo, não para outro lugar, a não ser para a cidade dela, para anunciar que aquele profeta tinha revelado coisas que ninguém podia revelar para ela. Que Jesus está vivo. E aquela mulher é uma mulher de uma fama horrível, mal afamada. Meus irmãos, use a sua história, use o seu passado como esboço do sermão para você dizer para as pessoas quem você era e quem você é. Aquele que Deus fez na sua vida e quem você é hoje. Nós precisamos ter essa necessidade, irmãos, de anunciar esse evangelho rapidamente. Versículo 8 vai dizer: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. É esse misto científico da nossa mente, de alegria e de medo. Ora, é justo elas sentirem medo, estarem espantadas. Aquelas mulheres estão diante de um fato inédito, a ressurreição de alguém. Estão de um fato inédito para elas, um anjo aparece para elas. Elas estão vivendo algo transcendente. Irmãos, entendamos, a nossa salvação aqui neste mundo não significa ausência de medo nem ausência de sofrimento. Eu quero acrescentar mais ainda para você essa noite. Valorize isso. Porque somente nesse globo terrestre, somente neste mundo, é que o Senhor e que a Senhora terá a oportunidade gloriosa de sofrer em nome de Jesus Cristo. Pega a doença, pega a escassez, pegue o medo e sofra em nome de Jesus. Glorifique a Deus com o seu sofrimento. Olhe para a escassez e diga glória ao Senhor, porque ainda que não haja fruto na videira, todavia me alegrarei. Irmãos, nós não amamos ao Senhor por aquilo que nós temos. O nosso amor pelo Deus vivo não está entrelaçado pelo carro, pela conta financeira, pelos bens que temos, mas está totalmente dedicada por aquilo que Ele é e aquilo que Ele representa para cada um de nós. É isso que tem que ter dentro do nosso coração. Porque o nosso próprio Salvador, Ele pregou numa tempestade. O nosso Salvador sentiu fome, sentiu sono, cansaço, perseguição, rejeição. A quantidade de sofrimentos que Jesus passou neste mundo. O título de servo sofredor. Preste atenção na quantidade de coisas. Aqui nesse mundo, irmãos, o medo faz parte da vida daqueles que são chamados a anunciá-lo. Mas, todo missionário, todo pregador, todo aquele que entendeu essa ressurreição gloriosa, todo ele sabe a gloriosa mensagem que ele carrega. E é nesse momento que não tem sofrimento, que não tem dor, que seja maior do que a alegria de pregar o Evangelho.
Versículo 9. Acompanhe comigo. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Esse texto aqui, estamos caminhando para o final dele. Ele traz uma informação muito importante. Eis que Jesus veio ao encontro dela. E a palavra grega aqui, kai idol, e eis. Esse e eis, ele não está aqui como uma expressão normal, comum, preenchimento de texto. Mas ele está aqui porque tem um significado muito importante para nós. Que mais importante, ele não é um detalhe neutro. Mas esse e eis, ele vai introduzir algo que rompe a normalidade. Ele marca a intervenção divina revelada ou virada na história. Em termos homiléticos, é como se esse texto dissesse: pare, olhe, Deus está agindo aqui. Não é um encontro casual, isso aqui é uma iniciativa graciosa. E nós temos diversos textos na Escritura Sagrada que vai mostrando isso. Que esse encontro de Jesus com as mulheres, esse aparecimento deles cruzando o caminho delas, quando elas estavam indo a anunciar, não é algo abstrato, mas é algo importante demais. Você quer ver uma coisa? Nós temos alguns textos chaves para isso. Mateus 2:1 vai dizer: eis que uns magos vieram do Oriente, e eis que um leproso aproximou-se, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, e eis que houve um grande terremoto. Marcos vai usar também disso. E eis que ao sair da água viu os céus se abrirem. E logo falava Jesus, e eis. Ele vai mostrar essa ação. Lucas não fica para trás nisso. Lucas vai mostrar para nós momentos da revelação histórica e salvífica aplicadas a esse texto. E eis que ficará mudo, e eis que conceberá e dará luz a um filho, e eis que um anjo do Senhor apareceu. Meus irmãos, e nós não podemos deixar de exemplificar com João, o Evangelho de João. Porque se esse termo é importante para toda a Escritura, para toda a narrativa do Novo Testamento, João não vai ficar para trás. E é diante da ressurreição que nós lembramos de Isaac. Isaac pergunta para Abraão: meu pai, onde está o cordeiro? A melhor resposta quem vai dar é João Batista. Jesus, em seu ministério. E João vai dizer, olhando para as barrancas do Jordão, aquele homem que vem descendo de lá: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora nós temos ele ressurreto, com um propósito cumprido, com aquilo que ele veio fazer, feito. E João vai introduzir isso lá em Apocalipse também. Eis que estou à porta e bato. É sobre ele. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Toda a escritura bíblica é sobre Jesus Cristo. Nós não somos crentes que nos baseamos em eventos, mas nós somos cristocêntricos. Tudo para nós se confirma nele. E o texto diz que ele veio ao encontro, ou seja, Jesus interceptou o caminho delas para anunciar, para confirmar essa mensagem, para legitimar as mensagens e revelar-se pessoalmente. Meus irmãos, há dias de choro, de angústia, de dor, de escassez. Há dias que suas orações não são mais por sílabas, vogais, mas são por lágrimas. Só Deus sabe a dor que cada um de nós carregamos muitas vezes. Mas ainda assim, na madrugada, nós lembramos disso. Esse texto.
grego, kaido. Ou seja, eis que Jesus surge do seu caminho. Foi isso, crente, que aconteceu com você. Eis que Jesus surgiu do seu caminho. Jesus surgiu no caminho da sua história. Jesus transformou a sua vida. Jesus mudou a sua história, mudou a sua vida. E hoje você é, acima de tudo, filho de Deus, filha de Deus, salvo pela pessoa de Jesus Cristo. Essa declaração dele, salve. Jesus surge com paz. Pregar o evangelho, irmãos, anunciar acerca de Jesus Cristo, é oferecer ao mundo que não tem paz. E nós temos ao mundo, as pessoas deste mundo, a paz que excede todo entendimento. Ou seja, é uma paz que não dá para se explicar. É divina, porque é do alto. Caminhando para o final, diz o texto para nós, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés. Nós chegamos aqui agora, irmãos, à realidade da ressurreição. Elas o adoraram. Elas encontram a Jesus. A adoração é um gesto reservado a Deus. Mateus usa esse verbo aqui cuidadosamente. Os anjos que recusam as orações entendem quem merece a adoração. Esse é o ponto central da evangelização. É que Jesus é digno de toda adoração. E nós pregamos ele, anunciamos isso. Que a palavra exposta, ela pega o entendimento, muitas vezes vazio, e nos faz entendermos por meio do Espírito Santo a quem nós devemos adorar, para quem nós devemos viver. E a vida não se resume a esta vida, a essa correria frenética nossa, mas a nossa vida se resume totalmente a isso, a adorá-lo. Porque nós saímos a anunciar o Evangelho. Nós saímos a pregar acerca de Jesus Cristo. Porque toda vez que nós encontramos esse e eis, aponta exatamente para isso. É como se o narrador estivesse dizendo, algo de Deus irrompe aqui. E quando Deus irrompe isso, os céus se abrem. O anjo vem, a pedra é removida. E eis que Jesus Cristo está vivo, ressurreto, sentado à direita de Deus Pai. E a história muda completamente. Então a resposta nunca é neutra para a pregação. É temor, é reverência, é louvor, é rendição. E eis que Jesus veio ao encontro delas, e elas, aproximando-se, o adoraram. Isso é muito importante, irmãos, para você e eu entender. Que a missão termina na adoração. Que a evangelização termina na adoração. Que o anúncio do evangelho termina na adoração. Paulo vai usar isso. Paulo faz o maior bloco doutrinário da sua carta. E Romanos 11, ele não termina aplicando de uma outra forma. Ele termina fazendo o que você deve fazer. Ó, profundidade da riqueza! A ele seja a glória para sempre. A missão começa no medo, na escuridão, no sofrimento. Mas o encontro com Jesus Cristo, ele se conclui na adoração. Um povo que adora ao Senhor. Meus irmãos,
se ao final de todo o sermão, se ao final de toda a pregação, não formos levados ao adorar, nós não entendemos nada. Porque esse é o fundamento maior da minha e da sua vida. Eu concluo caminhando nesse final. Porque o anjo chama eles de discípulos. Vai lá avisar os discípulos que ele vive. Mas Jesus chama os discípulos, não de discípulos, chama eles de amigos. Não, amigos? Irmãos. Ele chama eles nem de discípulos, nem de amigos. Chama de irmãos. Significa agora, irmãos, o que nós chamamos de teologia da adoção. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nos trouxe para a família de Deus. Antes eu e você desgarrados. Antes eu e você distantes. Antes eu e você inimigos da cruz de Cristo. Agora, irmãos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso é muito importante para mim você entender. Porque isso é um escândalo chamado graça. Porque ele está chamando de irmãos aqueles que o abandonaram. Está chamando de irmãos aqueles que o rejeitaram. Está chamando de irmãos aqueles que o deixaram no momento mais crucial da sua existência. Os que fugiram, os que negaram, os que duvidaram. Mesmo assim, Jesus não os chama de traidores. Chama eles de... Por isso, a Galileia proporciona esse encontro. E o encontro acontece num lugar comum. Não é Jerusalém, não é o templo, não é o sinédrio, é na Galileia, onde tudo começou. Cristo ressuscitado nos encontra, meus irmãos, no chão da vida, na rotina, no ordinário. Você lembra como o Senhor te encontrou? O dia que você teve um encontro com Ele real. O dia que você entendeu o quão necessário é Ele na sua vida. E é essa promessa que Ele faz. Lá me verão. Porque é essa promessa que sustenta a missão. É a expectativa do meu e do seu coração. É que nós veremos ao Senhor. Nós veremos o Senhor. Passe. Meus amados, a pregação do Evangelho é urgente. Eu convido você a pregar Jesus Cristo, a testemunhar acerca de Jesus Cristo, a falar da pessoa mais importante da sua existência e da sua história. E a pregação do Evangelho, ela é inegociável. Nós somos confrontados, chamados a ir. Você não está em uma faculdade ali por um acaso. Você não é médico por um acaso. Você não é empresário, tem contato com o público por um acaso. Você está onde está, porque Deus colocou você estrategicamente nesse lugar, a fim de testemunhá-lo. Essa é a maior missão da sua vida. E não se preocupe com o que vai acontecer com você. Não se preocupe com os frutos. Isso é com o Senhor. Pedro, em uma só pregação, em um só sermão, 3.000 almas. Você lembra disso? Mas você lembra o que Estevão ganhou com a sua pregação? A pregação de Estevão, certo, convir comigo, ela é cristocêntrica, ela é evangelística, ela é histórica. O menino era bom de estudo. Mas o que é que ele ganhou do filho? Quantas almas? Ele ganha pedrada. Essa é a realidade. Mas aos pés de Estevão, em alguém, e as vestes dele foram lançadas aos pés dele. E é esse mesmo Saulo que ouviu este sermão, que mais na frente é derrubado pelo Senhor. E o Senhor faz dele o maior plantador de igreja, o maior bandeirante do evangelho de todos os dias. Independente, irmãos,
a quantidade. Pregue. Spurgeon, ele tem um encontro com o Senhor diante de um pregador improvisado. Peça a Deus, Senhor, faça de mim um pregador improvisado. Que eu prego o Evangelho. Eu anuncie que ele ressuscitou. Pessoas, olhos. Senhor, não nos deixa parados diante do túmulo. Não nos deixa, Deus, como admiradores, mas faça de nós, ó Deus, pregadores da tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, anunciar ao Senhor, gastar a nossa vida, gastar nossos dias, pregando, anunciando que o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, estás à destra do Pai. Ó Deus, que o nosso coração, que a nossa vida, nós não julguemos nada mais importante do que isso. A nossa vida não está condicionada, Deus, àquilo que temos ou não temos. Porque o que nós mais precisávamos ter, o Senhor nos deu na escuridão do nosso coração, no tempo mais terrível. Foi o Senhor quem disse: haja luz em nós, e aquilo que era caos em nossa vida foi restaurado. E somos teus e pertencemos, batizados pelo Senhor. Recebemos o teu Espírito, e não um espírito de covardia, mas de ousadia. Então, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que nós possamos pregar teu Evangelho, anunciar teu Evangelho, investir na tua obra, amar a obra evangelística missional. Faça de nós, ó Deus, homens e mulheres, que tenhamos a nossa vida consciente de que o Senhor ressuscitou e nós devemos anunciar isso ao mundo. O meu Jesus vive. O meu Jesus vive. O meu Jesus vive. Amém. Amém. Graças a Deus.